Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque tem um problema aí pro Corinthians resolver, que é a questão envolvendo as dívidas relacionadas a Rodrigo Garro e Félix Torres, podendo gerar inclusive um transfer ban. Você sabe, né? Não conseguir inscrever jogador e tudo mais. Eu vou te atualizar tudo a respeito disso. E o time definido para encarar o Fluminense com retornos importantes. Vamos começar com essa notícia porque a Corte Arbitral do Esporte definiu datas para audiências envolvendo esses imbrólios jurídicos aí relacionados a Rodrigo Garro e Félix Torres. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. São dois jogadores que chegaram na gestão Augusto Melo no ano passado e que, com alguns problemas, né, de pagamentos, inclusive relacionados aí a quem acabou entrando com as ações, né, no caso os clubes detentores desses jogadores, o Corinthians foi condenado pela FIFA. O Corinthians foi condenado pela FIFA num montante aí superior a 9 milhões de dólares a pagar para os clubes correspondentes. Só que entendendo o Corinthians de que não era justo esse valor, o Corinthians acionou a entidade máxima no que diz respeito ao aspecto jurídico do futebol, do esporte, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. E isso demora, né? Leva um tempo até processual, né? Até tudo ser definido, e agora o CAS definiu as datas das audiências. No dia 30 de abril, o CAS definiu que vai ser discutida a ação movida pelo Tajeres, relacionada à contratação do Rodrigo Garro, e no dia 7 de maio a audiência será com o Santos Laguna, que era o detentor dos direitos do Félix Torres. E aí, eu tô pegando aqui direitinho para vocês terem uma ideia dos valores. No caso do Garro, tá? O Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões e 600 mil dólares, além de juros de 18% ao ano, de janeiro de 2024 até a data do pagamento, né, quando o Corinthians pagar, e também determinou que o Corinthians pague uma indenização de 722 mil dólares. Cara, isso aí, na conversão, né, é mais uns 3, 4 milhões de reais. Isso por quê? Porque houve um problema lá na contratação do Garro, de uma divergência relacionada aos impostos, né? Porque aí tem a tramitação, a contratação de um jogador estrangeiro, ela tem um imposto. E muitas vezes não fica no contrato, e esse é o problema, né? Quem que tem que arcar com esse imposto? Se é o clube que está comprando ou é o clube que está vendendo. E esse montante ele não é baixo, é mais de 600 mil dólares. O Corinthians não pagou, o Tajeres reclamou e houve até um problema no registro, na inscrição do Garro. Vocês vão lembrar, ele demorou um tempo para ser liberado. Aí, dentro daquele imbróglio todo, o Corinthians foi lá e pagou à vista 4 milhões de dólares para liberar o jogador, para poder inscrever o jogador. Aí o Tajeres aceitou, mas faltavam algumas prestações. De qualquer forma, esse montante restante, quando não foi pago, o Tajeres foi lá e acionou a FIFA e a FIFA condenou o Corinthians. Então, esse é o fato, tá? A FIFA condenou o Corinthians. O Corinthians agora está recorrendo. No caso do Félix Torres, aí é um problema do chamado fluxo de caixa, né? Paga a primeira parcela, não paga o restante. Aí fica difícil cobrar, né? Aqui, ó, tem os valores do Félix Torres. No caso do Félix, o Corinthians foi condenado a pagar 4 milhões e meio de dólares, que era o valor restante do contrato. Inclusive parcelas que nem tinham vencido ainda, né? Tipo assim, tinha parcelas que queriam vencer agora na metade de 25, início de 26. Mesmo assim, os caras cobraram o valor inteiro do contrato e a FIFA deu o ganho de causa. Condenou o Corinthians a pagar todo esse valor, 4 milhões e meio de dólares pelo Félix Torres. Olha que situação. E ainda, juros de 18% ao ano e mais uma multa de 675 mil dólares. Cara, realmente, assim, eu sou muito leigo nessa história, tô apenas dando a informação aqui pra vocês, mas, cara, tipo assim, eu não sei se é a fama de mal pagador que o Corinthians teve nos últimos anos, mas impressionante. Os clubes, obviamente, reclamaram e a FIFA, do tipo, já deu a canetada, né? Não, tem que pagar. E aí, se não pagar, meu amigo, é aquela coisa, né? Enquanto a coisa vai se arrastando no aspecto jurídico, tá tudo certo. Agora, quando definir, se nessas audiências o CAS definir, não, ó, Corinthians, paga e paga agora. O Corinthians vai ter que pagar esse valor à vista. E aí a gente tá falando de 55 milhões de reais. Isso não vai ser agora, tá? Normalmente isso se arrasta um pouquinho, então há uma previsão que essa definição ocorra no segundo semestre apenas. E aí, se o Corinthians não pagar, a implicação maior, vocês sabem, né, é o transfer ban. O
que é o transfer ban? É aquela medida da FIFA para esse tipo de caso, né, para clubes que não pagam, né, aquela coisa toda, ficarem impedidos de registrar jogadores, registrar atletas. Então, você pode até contratar, você não pode registrar. E isso seria para a próxima janela, a janela do final do ano, provavelmente. Janela do final do ano, o Corinthians teria essa dificuldade. Isso se ele não conseguir resolver, né? Isso se ele for condenado mais uma vez no caso. Então, tudo isso a gente vai ter que aguardar. Só que tem mais um detalhe. Eu falei do dia 30 de abril, que é a audiência relacionada ao Tajeres e ao Garro. Dia 7 de maio do Félix Torres. 30 de abril do Garro. 29 de abril é a audiência do caso Matias Rojas, onde o Corinthians também foi condenado a pagar 40 milhões de reais. Se o Corinthians for condenado nessas 3 ações do Rojas, que aí é o Rojas que moveu contra o Corinthians, do Tajeres e do Santos Laguna, nós estamos falando de quase 100 milhões de reais, que precisam ser pagos na bucha. E o Corinthians, obviamente, não vai ter esse dinheiro. Então, é preocupante aí o que pode acontecer nos próximos meses, mas o caso já definiu essas datas e aí a gente vai ficar ligado para saber o que pode acontecer. Cara, é impressionante, né? Como um erro, muitas vezes, né? Não tinha dinheiro aqui e tal, porque o Corinthians precisava contratar, tava com problema de o patrocinador não tinha chegado ainda, aquela coisa toda. Difícil. Vai ter que resolver. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dentro de campo? Porque o Corinthians encara o Fluminense nessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, e com o time já definido, né? Como a gente já vinha falando, com os retornos do Fabrício Angileri, que volta importante essa, hein? Meu Deus do céu. O Corinthians não tem o lateral esquerdo reserva, então o Angileri, que assumiu a posição, tá recuperado e vai para o jogo. Mesma coisa o Gustavo Henrique. E tanto que o retorno do Gustavo Henrique, ele faz com que o Félix Torres volte para a defesa, porque ele tinha sido barrado no jogo anterior, contra o Palmeiras, entrado o Kaká, aquela coisa toda, e por questão técnica, tá? Pois bem, talvez o Ramon e o Emiliano pensaram que com o retorno do Gustavo Henrique, talvez o Félix errasse menos, né? Ou seja, pudesse ser um pouco mais seguro ali na defesa e vai colocá-lo ao lado do Gustavo Henrique. Então, o time está confirmado com o Matheus Donelli, o Mateuzinho na direita, o Angileri na esquerda, a dupla de zaga com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, e aí o meio de campo com Ranielli, Carrilho, Bidon, Memphis, Romero e Yuri. Por que eu botei nessa ordem? Porque o Memphis é aquele 10, né? Que faz a função do Garro voltando para buscar jogo com o Romero e o Yuri no ataque. Claro que com a bola, em muitos momentos, será um 4-3-3. Com 3 volantes e 3 atacantes. Por que o Bidon e não o Martínez? Eu acho que tem uma dúvida aí. Pode ser o Martínez, mas o Bidon, justamente por ter esse engante, né? Essa condução ali de fazer um pouco mais a articulação do jogo. Não que o Martínez não faça, mas ele é um jogador mais espetado, um jogador mais de condução de bola. O Carrilho também, da mesma maneira, né? O jogador que constrói muito, mas ele não é necessariamente um meia armador. O Bidon consegue fazer, pelo menos tem essa característica, né? Não sei se ele vai conseguir fazer, mas ele tem essa característica. Então, talvez por isso esse formato. Se você coloca 3 atacantes lá na frente e 3 meio-campistas, você pelo menos precisa ter um com capacidade de articular. O Memphis ele vai fazer essa função voltando também, né? Como fizera no primeiro jogo da final do Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. E funcionou muito bem. Então, assim, dessa maneira, sem o Rodrigo Garro e sem o Coronado de novo, né? Meu Deus do céu. O torcedor tá perdendo a paciência com o Coronado e, cara, eu não posso fazer nada, porque assim, ele joga muita bola. Já falei aqui para vocês dos relatos dos atletas, dos companheiros, de todo mundo que acompanha ele nos treinos, que é absurdo o que ele faz. Foi um cara importante ano passado em vários jogos, mas ele tem uma dificuldade de ter uma sequência, tem uma dificuldade, e justamente quando podia, né? Ele pode estar insatisfeito e tal, né? Com falta de oportunidades, mas assim, ele também não se ajudou, porque nos vários momentos em que ele poderia assumir a responsabilidade, ele poderia ser o camisa 10, né? O meia, para inclusive até brigar por posição, para botar uma pulga atrás da orelha. Pô, o Garro tá voltando aí, mas puto, o Coronado tá jogando muito, como é que eu tiro do time? Não, ele não conseguiu fazer isso. Ele não teve uma sequência, seja por lesão, seja muitas vezes por preferência do treinador, e aí a gente não sabe exatamente por quê, né?
Pode ser que ele não estivesse demonstrando, né, sei lá, alguma vontade a mais, eu não sei. O fato é que o Coronado perdeu espaço. E muito por conta de lesões em momentos inoportunos. Então é uma pena, porque ele poderia muito bem assumir essa condição nesse momento. Tá fora de novo. Então o Memphis vai ter que fazer essa função com o Romero e o Yuri lá na frente e o Bidon fazendo essa ligação entre a volância e a articulação do jogo. Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. E aí, esse time tá bom para encarar o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas, mesmo que 2 com gols no finalzinho ali, né? Contra o Bragantino, contra o Santos, um gol, inclusive, que a bola desviou, mas o Fluminense jogou melhor do que o Santos no Maracanã. Tem jogado melhor com o Renato Gaúcho, que deu uma distensionada no ambiente lá, né? Com o Mano Menezes a coisa estava um pouco mais complicada. É um Fluminense de bons resultados, que tem bons jogadores e vai ser difícil assim, porque provavelmente será um grande duelo, mas o Corinthians precisa se recuperar da pancada no derby. Se quiser se manter ali entre os primeiros, vocês viram que esse campeonato ele tá insano. Em termos de competitividade, não tem ninguém 100%, todo mundo tropeçou em algum momento, então assim, tem que pontuar. E é em casa. Então... Tá? Hoje, uma matéria do GE diz que o Coronado tem propostas do Oriente Médio, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer até o meio do ano. Porque se o Coronado passa a ter espaço até o meio do ano, ele muda de ideia. Porque se o Coronado vira titular, né, do Corinthians, ele mudaria de ideia, porque ele só quer jogar. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. A melhor coisa para acontecer no Corinthians hoje é o Coronado ir embora. Não tem cenário melhor hoje do que a saída do Coronado. Por quê? Quem entende um pouquinho de bola sabe que o Coronado, mesmo se ele jogar na posição dele, mesmo se ele melhorar, ele nunca vai ser um cara de 2 milhões de dólares por mês. Nunca. E não adianta, né, alguém querer passar pano, falar que o salário dele agora é 900 mil, que eu tive acesso ao contrato e não reduziu. Aliás, uma vez falaram isso para mim que ia reduzir, tá? E isso não se confirmou. Eu fui acreditar numa pessoa ligada ao Coronado. Depois eu fui lá confirmar com acesso ao contrato e o Coronado, ele continua com o salário de 2 milhões. Então, assim, a melhor coisa para acontecer hoje no Corinthians é o Coronado ir embora. Porque ele recebe 2 milhões por mês e nunca vai jogar um futebol de 2 milhões. Então, acho que o Corinthians tinha que chegar, bater um papo lá com o empresário dele e tentar já amarrar esse negócio, só falta assinar, já para o meio do ano para ele embarcar. Porque ele pode jogar um jogo bom, vai ficar 3, 4 sem jogar. Não estou falando só por conta de lesão, estou falando por intensidade, por idade. O Coronado foi uma contratação ruim que o Corinthians fez. Entendeu? Foi uma contratação que parecia até um pouco midiática, né? Porque o torcedor ficou meio iludido, né, em relação ao Coronado. E o Corinthians vai buscar um meia no mercado, que eu sei. Faz parte da lista de reforços do Corinthians. O Corinthians quer um meia atacante e um meia atacante renomado. Cara, então o melhor cenário hoje é o Coronado ir embora, porque um meia top, vai custar no mínimo uns 3 milhões. Cara, se você mandou o Coronado embora, você tá gastando 1 milhão com um cara que vai te entregar todo o jogo. Então o Corinthians tem que ir atrás desse meia. Sinceramente, é até difícil, né, a gente achar um meia no mercado. Muitos vão falar do Lúcio Acosta, só que o Lúcio Acosta também não é um jogador mais jovem. Tudo bem que ele tem uma dinâmica boa, ele é correria, a gente conhece a característica, né, do Luciano Acosta. Só que, cara, eu acho que o Corinthians deveria tentar um cara mais jovem, um cara com um grande futuro pela frente, mas que não seja uma promessa, que já seja uma realidade. Que nome é esse? Difícil, entendeu? E o Acosta mudou de time lá nos Estados Unidos, né? Então o Corinthians precisa de um substituto para o Rodrigo Garro, já que o Rodrigo Garro, a gente vai ter que se acostumar,
tá? No máximo 26 anos. O Claudinho, né, é um cara interessante, que o Claudinho deve ter essa idade hoje, né, uns 26. Quantos anos tem o Claudinho? O Soteldo não. Soteldo é um cara muito inconstante. Esquece, Soteldo não vai resolver o nosso problema. O Matheus Vital, né, velho? Vocês são loucos. Então, assim, ó, o Coronado tá insatisfeito. Ele recebeu essas mesmas propostas aí que ele avisou o Corinthians, ele já recebeu no ano passado. Só que ele não quis ir, porque ele acreditava que ia conquistar o espaço. Ele é confiante, o Coronado, porque se você jogar uma bola para ele, sabe que ele tecnicamente ele é melhor que o Garro, por exemplo. Mas ele não é mais atleta que o Garro. O Garro reúne mais hoje qualidades, né, no sentido de física, força, entrega. O Coronado não, o Coronado tecnicamente ele é muito bom, mas ele não tem intensidade. Quando ele tem a chance de jogar como titular, são poucos jogos que ele faz como titular, assim, que se destacam. Então o Corinthians abriu mão, por exemplo, do Renato Augusto, que era um jogador que não estava entregando, só que era um jogador muito mais barato que o Coronado. Então o Corinthians tem que achar no mercado um jogador que seja mais barato e abrir mão do Coronado. Então vamos, né? Não vou orar por isso, né? Falar vamos orar, mas é só uma metáfora, porque eu não vou perder meu tempo para orar, né? Para o Coronado ir embora, né? Seria tanta coisa importante eu chegar para Deus com um assunto desse. Seria ridículo da minha parte. Mas vamos torcer para que essas propostas realmente venham, né? Chegar à mesa do Corinthians e o Coronado seja vendido e negociado. É o que eu espero. E se ele quer ir embora, meu amigo, por falta de tchau, não vai ser, tá? Porque a torcida corintiana também já não aguenta mais, né? O seu Igor Coronado, que tinha tudo. Eu desisti do Coronado, sabia? Eu desisti do Coronado, porque eu pedi muito aqui pro Coronado ser titular, pedi muitas oportunidades, detonei o Ramon Dias. E quando o cara tem oportunidade, ele não faz nada. Quando o cara tem oportunidade, ele se machuca fácil. Eu me decepcionei e eu desisti. Posso estar desistindo na hora errada, né? Posso estar sendo injusto. Só o tempo vai dizer, né? Porque amanhã ele vem aí, arrebenta. E eu vou me arrepender, porque assim, eu tô desistindo muito depois de muita gente. Eu tô desistindo depois de muita gente. Porque tem muita gente que já desistiu do Coronado faz tempo. E eu não costumo estar atrasado nessas avaliações. É que o Coronado, o que pesa a favor dele é que eu ainda acho que o Ramon escalou ele muito mal. Sempre atuando no losango do lado esquerdo, que é ali uma função de volante. Pô, você pegar um cara que não tem intensidade para jogar naquele setor, cara, isso é ridículo. Entendeu? Isso é ridículo. É a mesma coisa que você tá queimando o cara de uma forma assim impressionante. Então, a maioria das vezes que o Coronado teve chances, ele jogou do lado esquerdo do losango. E eu sempre achei que ele deveria atuar atrás dos dois atacantes. Ele teve poucas oportunidades ali. Sabe que eu falo isso quando eu falo que eu desisti do Coronado, eu falo até com uma dorzinha no coração, com medo de estar errando a avaliação. Porque a gente não viu o Coronado ter uma sequência atrás dos dois atacantes. Poucas vezes a gente viu o Coronado jogar com o Memphis e com o Yuri. Poucas vezes. Sabe qual que é o problema do Coronado? É a raiz de tudo. É a base de tudo. O problema de Igor Coronado é o salário que deram para ele. Porque eu tenho um versículo bíblico como base. A quem mais é dado, diz a Bíblia, mais é cobrado. Se o Coronado ganhasse 600 mil por mês, a gente não estaria nessa expectativa, e nessa bronca e nessa decepção. Cara, quem foi o louco? A gente sabe, né? A gente sabe. Pô, cara, você pagar 2 milhões por mês pro Coronado, entendeu? Que 2 milhões de reais num jogador de 31 anos, hoje tem 32, cara, que nunca jogou bola no Brasil, que nunca se destacou em grandes ligas, entendeu?
Fala, corintiana, gente fina do canal, bora continuar essas notícias do Corinthians. Vou atualizar e destrinchar para vocês todas as informações de Corinthians e Fluminense. Antes de passar para esse tema, rapidinho aqui, né, citar essa situação toda do Augusto Melo, né? A situação dele anda mais apertada do que shorts em bumbum de fanqueira. Eu não queria estar na situação dele que ele se encontra nesse momento. Ele com essa situação envolvendo a ex-patrocinadora, tendo que prestar depoimento amanhã. Hoje já, né? Tô gravando um vídeo para vocês, vai sair de madrugada. Vocês vejam, hoje o presidente do Corinthians vai prestar um depoimento às 2, 3 horas da tarde e o Corinthians joga às 7 da noite. Então é uma loucura. E ainda tem essa situação agora que saiu envolvendo o Garro e Félix Torres. Como eu disse, eu não queria estar nessa situação do presidente. Nada fácil. Bom, vamos falar do jogo. O Corinthians tem jogo nessa quarta-feira, dia 16 de abril, vai enfrentar o Fluminense às 7h30 da noite na Neoquímica Arena, com o confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na 9ª posição da competição, né? Com 4 pontos conquistados, foi uma vitória, um empate e uma derrota. E vem da derrota para o rival, né? Que sempre pesa, então é um jogo importante esse contra o Fluminense dentro de casa, onde o Corinthians pode sim voltar a vencer e dar uma acalmada nessa situação. Até no fora de campo, a gente sabe como é que funciona. A partida entre Corinthians e Fluminense, o Corinthians, como a gente sabe, tem alguns desfalques, né? O Hugo continua sendo um desfalque, que é um desfalque preocupante do Corinthians, deve voltar acho que na semana que vem. Os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado também estão fora, então Corinthians com essa situação deve vir a campo aí com o Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique que está de volta, Angileri que está de volta, uma boa, o Ranieri, André Carrilho, Bidon ou José Martínez, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Corinthians aí, provável Corinthians que deve enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira. Outras informações importantes daí, a arbitragem será o Rodrigo José Pereira de Lima, conhecido aí, e o auxiliar, o Luanderson Lima dos Santos, e o Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR ficará sobre a responsabilidade do Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Transmissão do jogo aí, aos corintianos que estiverem presentes na Neoquímica Arena poderão acompanhar o jogo pela Cazé TV, no YouTube pela Premiere, na Pay-Per-View, no Grupo Globo e na Record, na TV aberta. Após a partida também aqui pela Central do Timão tem o resumão aí de tudo que aconteceu nos 90 minutos, sempre legal também dar os créditos aí à Central do Timão. Bastante matéria eu passo aqui pra vocês, vinda deles. Beleza, galera? Essas as informações aí da madrugada do Corinthians. Deixe o seu comentário que é importante. Leio todos, respondo todos que consigo. É muitos comentários, às vezes não consigo responder todos, mas leio comentários de todos vocês. É sempre importante saber a opinião de vocês aqui no canal, beleza? Um abração, valeu e vai Corinthians!